se for o caso, propor novas operações, entendeu? Então, acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar. Mas isso é legal, isso que você está falando, Mário. Pelo que você estava falando, você e o João, deu para perceber que você se vê mais ou menos com eu sei que muita gente não gosta de definições, né, de tentar definir, mas um middle risk para um high grade, né, assim, tá ali entre esses dois, né, eu acho que vocês não se veem, pelo que eu percebi, vocês podem me corrigir, não se veem como um high risk, né, então, pegando esse gancho que o Mário está falando, só para, antes da gente passar para a próxima pergunta, os spreads vão diminuindo, vão dando uma amassada na medida que o mercado vá se desenvolvendo, que, na minha opinião, até é muito bom, né? Que o mercado se desenvolva, que cresça, que a governança melhore. No futuro, vocês poderiam pensar em uma estratégia de pegar um player com uma governança que não é tão interessante assim, mas ajudar ele na governança para garantir um spread de 3 ou 4? A grande parte da nossa estratégia é essa, até, tá? Porque assim, a gente Exato. tenta, se a gente enxergar valor nisso, né? Outros valores, outras coisas, conhecer esse grupo a fundo, a gente pode eventualmente, assim, caso a caso, analisar se faz sentido ancorar uma oferta e buscar trazer a governança para esse grupo. Né? É uma estratégia que a gente pensa em fazer, mas ainda não foi feita, mas ela não é descartada, né? E Certo. também, assim, pensando em médio e longo prazo, né? O que é o sonho de qualquer gestora? É crescer. Então, assim, se a gente tiver... E por isso que a gente faz questão de estar junto com as casas distribuidoras, de estar junto com os agentes autônomos, de estar aqui em lives como essa, falando com os nossos cotistas, para que eles tenham cada vez mais conforto de poder trabalhar com a gente. A gente quer ter em um momento no futuro outras teses, né? A gente pode trazer outras teses futuramente. Outro fundo, um fundo high yield. Ah, quer fazer um fundo high yield? Aí você vai assumir aquele risco. Né? A gente vai colocar isso na carta do gestor. Isso aqui é um fundo high yield. Esse é um fundo mid yield, esse é um fundo high grade. Né? E ter todo esse portfólio, né? Que você tem hoje em dia no mercado, você tem fundos de special situations, entendeu? Que tem gente que gosta disso. O cara vai entregar CDI mais 10, mais 15. E pode ter um problema de ter que executar uma garantia e ter um período de 1 ano, 2 anos executando essa garantia. Né? Existe esse tipo de produto. Não é o nosso produto. Nosso produto é um fundo de crédito com risco controlado, para poder receber os dividendos mensalmente sem ter solavancos. Essa é a nossa proposta no FGA 11. Então, a gente busca seguir a nossa estratégia. A gente não tenta, tenta não inventar nada muito diferente disso, entendeu? Que é buscar as melhores oportunidades, os melhores devedores, as melhores arbitragens. É o que a gente está buscando aqui. Mas você não vai ver alguma coisa nesse sentido, entendeu? Se dei mais 7, mais 10, aqui não vai ter. Não médio, né? Papel, CDI mais 7 aqui. É claramente, muitas vezes, claramente não, né? Mas muitas vezes é um risco, é um papel estruturado em volta da garantia. E se é só na garantia, fluxo de caixa ali uma hora provavelmente vai faltar, e aí é um pouco do que a gente está vendo nos casos aí, infelizmente. E seria outra tese, seria uma tese de special situation, entendeu? Assim, é outra tese. Nada contra, eu acho que faz sentido. Tem lugar. Exatamente. E acho que recupera, e muitas vezes a garantia de fato recupera, mas gera prejuízo na imagem, gera período sem dividendo, ou queda de dividendo, gera queda de cota quando listado. Acho que tem que alinhar o jogo, né? Põe a bola no chão, ó, cotista, o jogo é esse, beleza? Vamos jogar ele. Acho que tem que ter essa clareza. Se a gente tiver uma outra tese, é essa cabeça. Perfeito, eu sou da mesma teoria. Eu sou mais conservador, então fico um pouco mais longe, mas não é pecado, né? A pimentinha lá, se a pessoa souber usar com moderação para não estragar o gosto da comida, também eu acho que tem o seu lugar aí. A próxima pergunta, pessoal, inclusive o Douglas até perguntou mais ou menos o que eu ia perguntar, né? A cota deu uma amassada nos últimos meses, né? Deu uns 5% de amassada, mas pelo que eu percebi na nossa conversa aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado, os fundamentos mantêm os mesmos, né? Estratégias as mesmas, não tem estresse de crédito. Por que vocês acham que as cotas ficaram amassadas aí nesses últimos meses? Quer puxar, Mário? Deixa eu puxar aqui. Vai lá. Vamos lá. Assim, a gente acompanha aqui o mercado todo, tá? Então, a gente acompanha as outras casas, a gente acompanha o que está acontecendo. Então, a gente faz questão de pontuar que
a indústria do Fiagro, ela tem 2 anos, né? É um produto que ele não existia para o investidor. Existia-se o nosso primo, que são os fundos imobiliários, e lá nos fundos imobiliários você tem algumas classes de fundos. Você tem o fundo de logística, você tem o fundo de laje corporativa, você tem o fundo de shopping, você tem o fundo de fundo, que são outros produtos, né? Aqui no fundo de crédito, né? Isso até existe também lá nos FIIs, mas eles são para o mercado imobiliário. Aqui a gente está falando de um fundo de crédito, tá? Então, você vai ter, e no caso do Fiagro, um fundo de crédito para o agronegócio. E ele coincidiu de nascer ao final de um período de alta muito forte do agronegócio que foi causado pela pandemia, principalmente o maior produto brasileiro, que é a soja, né? Por conta da pandemia, em 2020, em março de 2020, houve um desbalanceamento nas cadeias globais. Então, você teve um desbalanceamento na cadeia de suprimentos, nos fretes marítimos, no fornecimento de alimentos para o mundo todo. Então, assim, houve uma escassez, naturalmente o preço subiu muito. Então, a gente pegou um período anterior ao início dos Fiagros, que os primeiros começaram a chegar ali no segundo semestre de 2021, muito forte de valorização do agro. Então, o agro, de fato, ele estava muito pop nesse momento, né? Então, sobe, 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 e só alegria com o agro, né? E aí, quando a gente começa a entrar num período de que a gente chama aqui de normalidade, de volta aos padrões normais do agronegócio, que assim, antes de acontecer isso, assim, nesse período de 2020, 21, 22, mais final de 20, 21 e 22, você teve grupos, principalmente da parte de grãos e fibras, né, que são os produtores do Centro-Oeste, Mapitobá e tal, cara, entregando margens EBITDAs na casa de 50%, de 60%, porque houve um pico de preço muito alto e ainda não havia tido a correção dos insumos, os preços das sementes, dos químicos, dos fertilizantes. Então, houve um boom muito forte disso, né? Então, houve, naturalmente, um boom muito forte dos preços das máquinas, dos preços das terras, tudo se subiu muito. E agora, passado a pandemia e havendo uma normalização das cadeias globais, a gente está voltando para uma normalidade. Só lembrando que a soja, em 2019, ela valia na casa de R$70. E ela foi para 190 em alguns períodos. E agora a gente está em 120, 115, a depender da praça que a gente está, qual é a proximidade do porto. Então, assim, ainda é um produto remunerador, entendeu? Que o cara ainda entrega uma margem EBITDA de 20%, 30% se ele for um cara bom, se um bom operador agrícola, né? Que é o que a gente busca aqui. Então, tem que ter esse education, né? Porque há um news flow muito forte. É um news flow da mídia muito forte de que houve uma quebra de safra monumental e que todo mundo quebrou. Isso é uma inverdade. Assim, isso é noticiado pela mídia. De fato, houve quebra de safra no Centro-Oeste, principalmente, mas não é uma quebra de safra que aleja um bom produtor que está há 50 anos na atividade. De fato, que a gente fala aqui, a gente bate muito nessa tecla, que houveram concessões de crédito mal dadas, muitas vezes objetivando um yield muito alto. Então, quando você tem uma empresa que ela está com problemas de fluxo de caixa, com problemas de liquidez, com falta de crédito no mercado, ela vai topar pagar qualquer tipo de yield, né? Então, a galera quis entrar nesse tipo de crédito, porque pagava-se um yield mais alto, e houveram, dentro da indústria, alguns defaults, né? Então, juntando tudo isso, as quebras de safra que estão sendo noticiadas pelo fenômeno El Niño, aliado aos defaults que aconteceram em alguns créditos, numa indústria que antes era dominada pelos bancos, o crédito para o agronegócio ele é banco, né? Sempre foi. E agora, com o Fiagro, eles começaram a ser acessados pelas pessoas físicas. Se você quer financiar o agronegócio, você compra o Fiagro. Então, a gente dá crédito. Então, eu acho que houve uma tempestade perfeita entre a quebra de safra e os créditos mal concedidos, e aí trouxeram essas notícias, né? E aí não é o nosso fundo que está com a cota baixa. Se você olhar todos os Fiagros, com exceção de 1 ou 2, eles estão abaixo da cota patrimonial. Todos. Porque as pessoas elas saíram, talvez porque a gente bate muito nessa tecla no nosso relatório do Education, de falar dos fundamentos do agro, por que a gente está aqui, por que a gente acredita na perenidade do agro, e houve um medo, houve um pânico, então, naturalmente, as cotas caíram, né, de todos os Fiagros, não só o nosso. A gente acompanha isso de perto, né? E agora a nossa cota está recuperando, por quê? Porque a gente continua fazendo
esse education, a gente continua falando com os investidores, com os agentes autônomos, com vocês aqui, para explicar que o mercado ele está num processo de normalidade e o nosso fundo especificamente não tem nenhuma luz amarela. A gente não tem nenhum problema, nada que, puta, eu acho que vai dar um problema, não tem nenhum setor crítico dentro do nosso segmento. Então, assim, a gente está super confortável e a gente acha, inclusive, eu recomendo que vocês comprem, porque é uma oportunidade. Assim, você está com um fundo negociado abaixo da cota patrimonial e pagando um dividend yield de mais de 1% ao mês, que é o sonho do brasileiro. Eu falei de 3 aqui, mas se a gente pegar essa cota mercado, dá mais de 4, né? Então... Exatamente. Você pega 0,10 centavos por 9, faz a conta. Quanto que dá, entendeu? É maior ainda o yield, se você entra agora. Quem pegou ali, a gente chegou a bater 8,75, 8,76, e agora a gente está em torno de 9,7, 9,07, 9,06, 9,08 hoje. Cara, assim, é uma baita rentabilidade, né? Então, assim, de novo, é mais um produto dentro da diversificação. Você pode ter todos os outros fundos, todas as outras classes, shopping, logística, crédito. O nosso fundo é de crédito, né? E o crédito tem que ser bem concedido. Bem concedido. Assim, bem analisado, bem concedido, bem formalizado. Para você poder, assim, dormir tranquilo, né? Esses são eu acho que os motivos da cota ter baixado, né? Não é um problema específico do FGA11, é um problema sistêmico do mercado. E um produto novo que o varejo está conhecendo agora. Joia, show de bola, muito bom. Pessoal, vocês falaram aí um pouco de rendimento, né, do spread em relação à cota. O pessoal até está perguntando aqui, vocês podem falar algum guidance em relação a rendimentos que vocês pretendem manter, os rendimentos, esses rendimentos que vocês estão fazendo, vocês pretendem manter para o futuro próximo? Bom, Leonardo perguntou, né? Daniel, cara, o CDI mais 3, isso eu posso falar, óbvio. Selic, até a gente vai, dando um mini spoiler do próximo relatório, a gente deve discorrer um pouco mais sobre essa questão do... No fim do dia, se a Selic cai, você tem o mesmo spread lá de 3, 4, 4,5, ele com relação ao CDI vai ser mais relevante ainda. Então, o percentual do CDI aumenta. Em vez de você ter, em vez de você ser 125, 130 CDI, você vai a 150. E aí você vai ter todas as classes de ativo lutando para dar CDI, que você falou aqui no começo. Você vai ter um cara que é 150% CDI. Então, acho que é bem importante, até por isso eu sempre fico tentando bater em não falar nominal, nosso target é CDI mais 3, a gente trabalha para, combinando os prêmios e originações, complementar aí, eventualmente, no que faltar, para a gente garantir isso e dar upside sempre quando for possível. Então, acho que isso eu posso afirmar aqui, não consigo falar o dado de sexta, infelizmente, então me pegam aqui, mas o Leonardo pode ficar tranquilo que o CDI mais 3 é o que a gente luta aqui, se houver desvio é pontual, enfim. Tem questão de dias úteis, até aproveitando aqui o parênteses, tem alguns meses que tem muito menos dias úteis, e aí você cai numa questão ali de, nominalmente acaba afetando, né? Então, alguma das flutuações que acontecem em alguns fundos, é base de dias úteis. Então, é base 252, né? Que assim, para quem não sabe, você tem a base 360, que seriam dias corridos, e a base 252, que são dias úteis descontados feriados. Então, você pega um mês como fevereiro, que você teve, carnaval, e menos dias úteis no mês, que é um mês de 29 dias, você teve um rendimento menor porque você teve menos dias úteis, né? Mas dentro de uma normalidade de 30 dias e com nenhum feriado dentro do mês, a gente entrega a gente mantém a normalidade, né? Acompanhando o CDI. Então, se o CDI cai, naturalmente, a cota vai cair. E, de novo, não só a nossa, a de todo mundo que é indexado a CDI.